Fala galera, antes de começar o curso eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Ronaldo Léo, no mundo do jiu-jitsu sou conhecido como Canário. Sou faixa preta de jiu-jitsu há 14 anos. Tive alguns títulos que eu vou deixar aqui para vocês. Meus principais títulos foram 2 vezes campeão mundial, 2 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão pan-americano e 3 vezes campeão sul-americano. Eu sou aluno do mestre Ulisses, somos da GF Team, somos filiados à GF Team. Além dos títulos do jiu-jitsu, eu sou formado em educação física, pós-graduado na área de musculação. Também sou faixa marrom de judô, sou formado pelo Sensei Justin e venho contar agora para vocês um pouco da história do jiu-jitsu, tá? Galera, eu fiz um resumão baseado em muitos livros, inclusive livros de judô, tá? Para a gente chegar ao entendimento do que é o jiu-jitsu, de onde veio o jiu-jitsu, como o jiu-jitsu veio parar no Brasil. Então eu fiz um resumo aqui. A história do jiu-jitsu. Dizem que o jiu-jitsu se originou nas montanhas da Índia há 2.500 anos. Que é a história que a gente conhece dos monges indianos, que era um povo muito religioso, que para ele defender a aldeia, ele foi obrigado a desenvolver uma técnica de defesa onde dominava o oponente sem machucar ele. E aí foi criado o jiu-jitsu. Eles observavam a forma que os animais atacavam e foi desenvolvendo o processo de alavanca. Também era um povo muito franzino e religioso, então eles não gostavam de usar arma, e aí essa é uma das vertentes que se fala. Então, dando continuidade ao texto aqui, supostamente se difundiu pela China e por volta de 400 anos atrás estabeleceu-se no Japão, onde encontrou as condições apropriadas para se fortalecer. Então ele chegou no Japão e teve uma proporção grande, assim como quando ele chegou no Brasil ele teve uma proporção astronômica, né? Vamos lá. Somente no início do século XX o jiu-jitsu japonês chegou à América do Sul, mais especificamente na região da Amazônia. O responsável foi Mitsuo Maeda, era professor de judô e o melhor atleta da famosa Budokan. Então, pessoal, Mitsuo Maeda é o Conde Koma, beleza? Então ele foi aos Estados Unidos para se testar contra outros lutadores de greco-romana. E aí ele viu que precisava treinar mais a parte de luta de chão do judô, que era o jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu que deu origem ao judô. Por que ele sentiu essa necessidade? Porque a hora que caía no chão, às vezes a luta continuava. E aí ele teve que desenvolver essa parte do chão. Viu então que precisava treinar mais a parte de luta de chão, que era o jiu-jitsu, que deu origem ao judô, através de Jigoro Kano. Então, ao chegar ao Brasil, vindo para ajudar uma colônia de imigrantes japoneses no norte do Brasil, Maeda ensinou ao Carlos Gracie, que depois ensinou ao seu irmão Hélio Gracie, que diversificou o jiu-jitsu. Agora que vem a grande sacada, pessoal, que muita gente do jiu-jitsu não conhece essa história, olha só. Mas a história não para por aí. Maeda ensinou também a Luiz França, que passou seu conhecimento a Oswaldo Fada. Outra curiosidade aqui, galera, que todo desafio que houve entre os Fada e os Gracie, os Fadas foram campeões. Assim surgiu o jiu-jitsu brasileiro. Vale lembrar que o jiu-jitsu, na época em que chegou ao Brasil, não existia nenhuma literatura sobre jiu-jitsu. Sendo assim, a parte literária era toda estudada em livros de judô. Não tinha conteúdo de jiu-jitsu escrito, catalogado, mas o judô tinha muito material que o judô, por ser uma coisa muito filosófica, e aí, não que o jiu-jitsu não seja, mas eles catalogaram e criaram livros onde o pessoal aqui no Brasil do jiu-jitsu pegou essas posições de livro de judô. Ou seja, agora é o resumão de tudo, Ou seja, o jiu-jitsu foi criado, bem depois foi criado o judô.
por um professor de jiu-jitsu, Jigoro Kano. Jigoro Kano era professor de jiu-jitsu. Ele dava aula de jiu-jitsu. Tem um livro aqui de judô que mostra que o Jigoro Kano treinou por 17 anos jiu-jitsu antes de fundar o judô. E ele passou por 3 professores. Aqui fala sobre os professores, ó. Vamos lá. Ou seja, o jiu-jitsu foi criado e bem depois foi criado o judô por um professor de jiu-jitsu, Jigoro Kano. Jigoro Kano treinou jiu-jitsu por 17 anos com o mestre Fukuda, da escola Coração de Salgueiro. Até a escola, até o nome da escola que ele treinou jiu-jitsu fala aqui. Também treinou com o mestre Iso e Likugo. Então, pessoal, essa referência bibliográfica vai estar nos cards aqui, tá? É a história do jiu-jitsu, livro Brasília Jiu-Jitsu, livro Judô Infantil, uma brincadeira séria, livro Gracie Jiu-Jitsu e um livro importantíssimo, ó, livro Os Pioneiros do Judô no Brasil. Fica uma confusão danada, porque fica lutador de judô falando que o judô não veio do jiu-jitsu. Olha só, o lutador de judô fala que o judô não veio do jiu-jitsu, que o judô veio do jujutsu. E os lutadores de jiu-jitsu falam que não aprenderam jiu-jitsu como lutador de judô, que foi o Conde Como lutava judô, simplesmente judô. Então nós vamos falar sobre a origem da palavra. Olha só, tem esse livro aqui do Ismael Souza que especifica muito bem isso para nós, ó. O significado e a filosofia do jiu-jitsu. A palavra jiu-jitsu pode ser grafada como jiu-jitsu, jiu-jitsu e jujutsu, embora a grafia mais correta seja jiu-jitsu e não jiu-jitsu. No Brasil, a mais utilizada é jiu-jitsu. Em japonês, jiu-jitsu é representado por 2 ideogramas, que é o jiu e o jitsu, né? Então, pessoal, fica aí esclarecido para vocês aí, contado um pouco da história do jiu-jitsu. E eu vou apresentar aqui agora um dos livros que foi muito bom nesse esclarecimento. O primeiro deles é esse daqui. Eu nem sei se esses livros ainda tem para vender. Guia Prático de Defesa Pessoal de Jiu-Jitsu, do Ismael Souza, que é esse livro aqui. Tem esse livro aqui também, que é muito bom, Jiu-Jitsu, a Arte Suave, que ajudou muito. Esse livro aqui também foi um livro muito importante. Esse livro é de judô, apesar de ser de judô, ele conta uma história. Quando eu comecei a ler o livro, eu falei assim, olha, eu assustei. Tem esse livro aqui, ó, de judô infantil, que apesar de ser um livro de judô infantil, quem trabalha com judô infantil, quem trabalha com jiu-jitsu infantil, esse livro aqui é de muita utilidade. E nesse livro aqui conta a história do Jigoro Kano. Então, um livro de judô infantil conta a história do Jigoro Kano, que ele treinou por 17 anos, jiu-jitsu. Aqui está explicado isso. Então vamos lá, pessoal, o que diferencia o jiu-jitsu das outras artes marciais? Galera, eu não vou entrar na parte de eficiência aqui da luta. Eu acho que o que mais diferencia o jiu-jitsu das outras artes marciais é a capacidade que o jiu-jitsu te dá de você treinar na intensidade máxima dentro da academia e no dia seguinte você conseguir treinar ele de novo. Então, vamos pegar, por exemplo, o boxe inglês. O cara, se ele treinar na intensidade máxima, ele acaba um machucando o outro no dia seguinte, eles não conseguem treinar. O jiu-jitsu é uma luta onde você consegue treinar ela na intensidade máxima e no dia seguinte você voltar para a academia e consegue treinar também assim na mesma intensidade, na intensidade máxima. Então acho que esse é o principal diferença entre o jiu-jitsu e as outras artes marciais ou as outras lutas.